Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que a agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor Jesus. Senhor, para recebermos mais de Ti, Senhor, mais de Tua vida, Senhor, mais de Tua palavra, Senhor, mais do Teu Espírito. Senhor Jesus, Senhor, queremos ser canais, Senhor, canais para falarmos, Senhor, Senhor, canais para ouvirmos, Senhor, canais para entendermos, Senhor, levarmos Sua palavra. Senhor, nós não somos nada, Senhor, por isso vem nos perdoar, Senhor, vem ter misericórdia de nós, Senhor, vem nos lavar com Teu sangue precioso. Senhor, nos tornar totalmente limpos, Senhor, totalmente puros, Senhor, para podermos, Senhor, ser usado por Ti. Senhor Jesus, Senhor, seja com quem fala, Senhor. Também vencer com quem ouve. Senhor, vencer com cada um de nós. Senhor, sem Ti nós não somos nada. Senhor, necessitamos de Ti a todo momento. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Esse capítulo, o capítulo 12, né, ele é uma transição da toda a teoria, né, vamos dizer assim, que Paulo falou do capítulo 1 até o capítulo 11. Né, porque o que Paulo vem falar, em certo sentido, né, é teoria. Ele vem dizer tudo aquilo que os romanos precisavam ouvir. Porque ele ia fazer, ele tinha feito todas aquelas cidades ali circunvizinhas e ele ia para outro lugar. E lá em Roma, né, tinha irmãos lá e não foi ele, no caso, que tinha levantado aquela igreja. E os irmãos, nesse sentido, tinham uma ressalva contra ele. E aí Paulo vem mostrando tudo aquilo, né, que a gente vê do capítulo 1 ao capítulo 3, né, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele fala das doutrinas, né, das grandes doutrinas do evangelho, né, e a condenação de todo homem, judeu e grego. Isso é do capítulo 1 até o 3. Né? Do capítulo 4 ao 5, né, ele vem, né, dizendo que Deus justifica gratuitamente tanto os judeus, né, como os gentios, né, através da fé em Jesus Cristo, através da graça. Senhor Jesus. E o homem sendo libertado, né, do pecado e da lei. No capítulo 6 ao capítulo 8, né, ele vem mostrar que os judeus e os gentios agora estão unidos a Cristo, né, e podem ter uma vida, né, um viver de agradável diante de Deus, porque agora eles estão unidos com Cristo. É, né, uma vida santa. E do capítulo 9 ao capítulo 11, né, ele vem mostrando a posição do povo de Israel com relação a tudo isso. E no finalzinho, a gente pode ler, o 11, do 33 ao 36, que a gente viu, né, semana passada, né, que Paulo aqui ele não conseguia expressar aquilo que a grandeza, a grandiosidade de Deus. E aí ele fala isso aqui, né? Do 11:33 ao 36, diz assim: ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas.
A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. Então ele termina com essa doxologia, né? Senhor Jesus, maravilhosa. Ele não conseguia dizer, então ele diz, ó, profundidade da riqueza. É aquilo que João diz, né? Lá João capítulo 3,16, né? Que diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, né? João também não sabia dizer ali a expressão. Então aqui ele diz, ó, profundidade, né? Senhor Jesus, isso é maravilhoso. E ele termina assim, e aí ele começa aqui no versículo 12, né, que o versículo 1 e o 2 é essa transição, né, da doutrina para a prática. Agora, o que eles iam praticar, né, Senhor Jesus. E aí ele começa dizendo, né, e ele pede aqui três coisas aos romanos. Ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, aí, pelas misericórdias de Deus, aí o primeiro rogo que ele fala é que apresentei os vossos corpos. Então ele queria que os romanos apresentassem os corpos deles a Deus. A segunda rogo que ele fala, o segundo pedido, né, que ele faz é versículo 2, que ele diz assim, e não vos conformeis com esse século. Então esse seria o segundo rogo, né, o pedido que ele faz. E o terceiro é, mas transformai-vos. Então ele pede para que eles, né, entreguem a vida ao Senhor, que eles não se conformem com esse mundo e que eles se transformem, né, pela renovação da mente. Então ele pede essas três coisas, né, aos romanos, né, esse rogo, né, que ele faz, né? E esse rogo, esse apelo, né, assim, é algo assim muito forte que ele faz, que ele quer que de fato que os irmãos façam, né? Ele está pedindo aqui de maneira assim muito forte, né, esse sacrifício que os irmãos façam, esse desejo profundo, né, intenso, essa súplica que ele faz, é esse rogo, né? Ele diz assim, rogo-vos. Então isso aqui é algo muito forte que ele quer que os irmãos façam, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E esse versículo primeiro, quando ele fala dessa maneira que ele fala, ele tá assim comparando com o que os judeus faziam no Antigo Testamento, que era o sacrifício de fato feito com animais. Quando ele usa as palavras, diz assim, apresenteis. Então, esse apresentar, esse verbo era que eles usavam quando iam apresentar os novilhos, os cordeiros, os animais. Então, eles usavam essa frase, né? Essa palavra. Outra palavra que ele usa também, quando ele usa assim, corpo. Eu apresentei o vosso corpo. Então, os sacerdotes, eles apresentavam o corpo do animal, que ia ser oferecido, né? Ia ser a parte cortada, a parte queimada, aquela coisa toda que eles faziam, aquele ritual, né? E outra palavra, quando ele diz assim, culto, né? Esse é o culto racional. Então, ele está se referindo, né, ao culto que eles faziam lá, né? E a própria palavra sacrifício, né? Então, Paulo está se referindo a esses sacrifícios que eles faziam lá no Antigo Testamento, né? E ele quer que, de fato, nós nos entreguemos, né? Nós cultuemos a Deus com os nossos corpos, com um sacrifício a Deus, né? Senhor Jesus. E assim, esse sacrifício, como ele diz, né? Diz assim, apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, né? A única diferença aqui é esse sacrifício vivo, porque de fato, quando os judeus, o sacerdote, ele apresentava o sacrifício, né? Aquele sacrifício ele ia ser morto, e aí ele representava o que o Senhor tinha feito na cruz por nós, e o que o Senhor ia fazer no caso, né? E o que o Senhor fez na cruz. Então hoje nós não precisamos mais morrer. Hoje é o sacrifício vivo, porque o Senhor hoje está vivo em nós. O Senhor já morreu em nosso lugar. Então hoje nós apresentamos a Deus um sacrifício vivo, né? Um sacrifício não mais de morte, né? Mas um sacrifício vivo, porque o Senhor hoje morreu em nosso lugar, né? Senhor Jesus, o Senhor morreu para nos salvar, né? Para que nós não precisássemos morrer. Senhor Jesus. E ele fala também, aqui quando ele diz assim, o sacrifício vivo, e diz assim, santo.
né? Nós sabemos, né, que nós não temos nada de santo, né? Nem como a gente, como as pessoas pensam, né? Na questão de ser santo, de não pecar, de não ter erro. De fato, nós não somos esses santos, né? Mas nós somos santos no sentido separado. Porém, nós temos o santo dentro de nós. O Senhor nos justificou. O Senhor nos tornou santos. Senhor Jesus. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 5. Senhor Jesus. Amém? Ele diz assim: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, né? Essa aqui foi a primeira vez que eles imolaram um animal, que foi lá na saída quando eles do Egito, né? Quando eles estavam presos no Egito e o Senhor libertou o povo de Israel do Egito. Então, o primeiro sacrifício que eles fizeram. E todos os outros sacrifícios que eles iam fazer, né, no deserto, né, e no tabernáculo e no templo, tinha que ser um animal perfeito, né, macho de 1 ano. Né? Aí podia ser um cabrito ou um cordeiro. Né? E depois até, devido às posses de alguns, podia ser até outros animais menores. Senhor Jesus. Mas aqui o que é interessante para nós é: cordeiro será sem defeito. Então nós sabemos que esse cordeiro, né, estava representando o Senhor. E o Senhor não tem defeito. Né? Ninguém consegue encontrar defeito. O Senhor, ele é perfeito. Né? E então esse Jesus, né, esse cordeiro perfeito, hoje ele está em nós. E hoje nós podemos ser santos. Né? Tanto santos na questão de sermos separados, né, como nós falamos, como na questão de sermos santos justos. Porque o Senhor nos fez justos. O Senhor nos justificou, né, diante de Deus. Né? E hoje nós podemos, né, estarmos hoje já aqui. Hoje, né, nós participamos da ceia do Senhor, né, porque o Senhor nos tornou santos. O Senhor nos tornou justos. Né? Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Senhor Jesus. E aí, ele diz assim, né? Rogo-vos, aí essa palavra, pois, né? Senhor Jesus. Esse pois é justamente tudo aquilo que Paulo falou antes, né? Ele diz assim, olha, eu rogo a vocês porque, pois, aquelas coisas que eu falei, né? As misericórdias de Deus, né? Ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, né? Pelas misericórdias de Deus, né? Esse, pois, ele está se referindo a essas misericórdias que foram faladas anteriormente, do capítulo 1 ao capítulo 11, né? E a gente vê que quando ele fala misericórdias, ele está falando agora no sentido, no plural. Ele não está falando da misericórdia de Deus, mas das misericórdias, das muitas coisas que Deus fez por eles, né? E por nós aqui. São os atos de misericórdia que Deus fez. E isso inclui, no caso, a eleição, né? Quando o Senhor nos elegeu, quando o Senhor elegeu os romanos, né? Quando o Senhor elegeu tanto judeus como gentios, está incluído aqui a substituição que Jesus fez na cruz, né? Era para nós estarmos lá, mas o Senhor nos substituiu, né? Era para nós estarmos mortos e aí quem estava lá era o Senhor. E também inclui aqui, né, esses atos de misericórdia, a justificação pela fé, né, a justificação pela graça. O Senhor nos justificou. Então, isso está incluído das grandes misericórdias de Deus que Paulo fala aqui. Está incluído também, né, a concessão que o Espírito fez, o Espírito Santo, dando-nos o selo e o penhor, né, Senhor Jesus. Então, também está incluído a admissão, e isso aí é maravilhoso também. A admissão do homem, né, tanto judeu como gentios, na igreja. Né? Hoje, né, nós estamos aqui porque o Senhor nos admitiu na igreja. Então, esses aqui são os atos de misericórdias que Deus fez. Né? Então, ele está dizendo assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pelos esses atos de misericórdias, né, que Deus fez, que Jesus fez para com vocês. E diz assim, aí ele fala, né? Por tudo isso que Deus fez por vocês, né?
por nós, hoje, eles assim, que apresenteis o vosso corpo a dispor sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Aí ele vem dizer que é o vosso culto racional. Então, olha, o mais lógico, o mais racional que vocês fazem depois de tudo isso que Deus fez por você é oferecer um culto a Ele, Senhor Jesus. E esse culto que ele vem dizer aqui, essa entrega, né? No capítulo 1, versículo 1, é esse culto que nós estamos fazendo aqui. É nossa entrega ao Senhor quando nós vimos as reuniões, quando nós vimos a reunião de casa, né? Reuniões de oração, né? Quando nós estamos junto com os irmãos, aí a gente está entregando o nosso corpo a Deus, né? E aí a gente queima, né, nosso corpo, né? Queima o corpo juntamente com os irmãos, né? E oferecendo esse corpo a Deus, né? E estando junto com os irmãos. Por que eu falo isso? Porque Paulo ele está se referindo a esse culto do Antigo Testamento baseado nesse culto coletivo, né? O culto coletivo. Então, seria também um culto coletivo nosso também, para que a gente possa entregar nossos corpos a Deus, Senhor Jesus. E estarmos aqui, né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, pelas muitas misericórdias que Deus nos fez, né? Senhor Jesus, que é o nosso culto mais lógico. Aí ele vem dizendo assim, e é um culto lógico e racional, né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. No versículo 2, ele vem dizer assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse versículo 2 aqui já é algo mais individual, não é mais algo coletivo, não é uma reunião, mas é algo individual que nós temos que fazer para com o Senhor depois de tudo que o Senhor fez por nós, pelas grandes misericórdias, né, que o Senhor fez por nós. Aí diz assim, o primeiro rogo foi que ele faz, né, diz assim, apresenteis o vosso corpo. Segundo rogo é, não vos conformeis. Essa questão de não se conformar, uma não é tradução, né? Mas o que poderia se falar com isso seria não entrar no esquema, né? Não se amoldar, Senhor Jesus. É como se a pessoa tivesse a forma a coisa mais simples que a gente podia falar, né? Uma forma de bolo, né? Qualquer forma que você fizer um bolo, o bolo vai ficar igual àquela forma. Então o mundo é a forma, né? E nós podemos nos conformar, ou seja, nos amoldar a essa forma que é o mundo. E aí é que Paulo vem dizer, não vos amoldeis, né? Não vos conformeis, né, com este século. Né? Você não se esprema nesse molde para você ficar igual a eles. Né? O mundo é esse molde. Então é isso que Paulo está dizendo, não vos conformeis, não vos amoldeis. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Senhor Jesus. Amém. Como filhos da desobediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Então, Pedro está falando isso, é mais ou menos isso. Olha, não vos amoldeis as paixões que tinhas antes. Então, isso aqui a gente até tinha essas coisas. O que ele quer é que nós não nos não nos amoldamos, né? Como Paulo fala aqui, ele diz, não nos conformeis, não entre nos conformes, né? Senhor Jesus, que nas paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Nós éramos ignorantes. Hoje nós conhecemos os atos de misericórdia de Deus. Né? Deus nos salvou, Deus nos trouxe aqui, Deus nos trouxe para a sua igreja, Deus nos fez filhos, né? Pela sua filiação. Senhor Jesus, o Senhor nos renovou. Então nós não devemos nos conformar com esse mundo. Senhor Jesus, né? E
ele vem para o segundo, quando ele diz assim, não vos conformeis com este século, essa outra palavra, né, que nós sabemos que essa é a palavra século, né, pode estar dizendo como mundo, que é justamente isso, né, o sistema, como diz, tem na TJ, né, ele traduz século como sistema de coisas, sistema de valores, né? Então esse é o mundo, né, e essas paixões, né, que Pedro falou. Então nós não devemos nos moldar a esse sistema de coisas. Em Romanos capítulo 1, do versículo, a gente não vai ler que é muito, né? Mas ele vem falando justamente isso, é capítulo 1, 26 ao 31 ali. Ó. Mas pode só a gente pode só dar uma pincelada, que ele vem falando isso aqui, esse sistema de valores, isso na época de Paulo. 1, 26, né? Senhor Jesus, por causa disso, os entregou Deus às passagens infames, porque até as mulheres mudam o modo, ele começa aqui a falar lesbianismo, né? Depois, no 27, semelhantemente os homens também, né? Então, aí vem a questão de desafeiçoamento aos pais, de justiça, malícia, é muita coisa, em torno de mais ou menos de 20 questões, né, que o mundo nessa época de Paulo eles tinham, que depois eu estava rolando, não tem muita diferença para hoje, né? Que são caluniadores, aborrecidos de Deus, né? Homicidas, maldade, avareza, então é muita coisa, desobediente aos pais, então tem muita coisa que Paulo fala que é coisas do mundo, desse sistema de coisas, desse sistema de valores, né? E nós não devemos nos amoldar a isso, mas fugir, né? Senhor Jesus, fugir, não se amoldar. E continuando, quando ele diz assim, agora o terceiro pedido, né, ou o terceiro rolo que ele fala, diz assim, com esse século, né, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Senhor Jesus, a gente vê aqui, né, que essa questão de transformar é a palavra metamorfose que ele usa aqui, né? É a mesma palavra que o Senhor usa, que o Senhor Jesus, Mateus usa, né? Mateus, Marcos e Lucas, eles usam na questão da transfiguração. Né? A gente pode ver Mateus 17, o 1 e o 2, quando o Senhor estava no monte, né? O monte da transfiguração, diz assim, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e levou em particular em um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E foi transfigurado, o Senhor se transmutou, né? O Senhor transfigurou, né? Ele se transformou, né? Senhor Jesus. Foi essa metamorfose, é a mesma palavra, né? E quando Paulo, voltando para Romanos, quando Paulo diz isso, que a gente deve se transformar, né? Ele está usando essa questão de um casulo, né? Até mesmo antes do casulo, né? Que é a lagarta. Então essa lagarta se transforma num casulo e do casulo ela é transformada em uma borboleta. Então é algo feio que se transforma em algo bonito, né? Algo ruim, vamos dizer assim, né? Que se transforma em algo bom, né? Senhor Jesus. Então é algo assim pior que se transforma em algo melhor. Então é isso que Paulo está dizendo. Olha, você pode ser algo ruim, você pode ser algo feio, mas transforme, né? Transforme sua mente, né? Senhor Jesus. E é interessante também perceber que é normal, né? Mas ao ver dos irmãos da cristandade, crê muito na questão de visões, né? Na questão de sentimentos, assim, de coisas que eles possam
do imaginário, vamos dizer assim, né? Senhor Jesus. Mas o que Paulo vem dizendo aqui é que ele diz assim, que transforme pela renovação da vossa mente. E aí no versículo anterior que ele diz assim, que é o vosso culto mais racional. Então é algo racional. Paulo está sempre falando na questão de você ter a sua mente posta no Espírito. Né? Não na questão de sonhos, não na questão de visões, na questão de sentimentos, né? Mas na questão de você saber o que você está adorando, saber quem você está buscando. Né? Senhor Jesus. Então, por isso nós devemos buscar o Senhor. Né? No Antigo Testamento diz assim, né, que o povo se perde por falta de conhecimento. Então, temos que buscar o nosso Senhor com sabedoria. Né? Temos que ler a Bíblia, né? Ler, né? E orar. Orar e ler. Não adianta apenas a gente ler. E não adianta apenas a gente orar. Né? Orar é muito bom. Ler é muito bom. Mas temos que juntar os dois. Né? Senhor Jesus, para podermos transformar a nossa mente. Né? Senhor Jesus, né? Para a gente realinhar o nosso pensamento com o pensamento de Deus. Né? Para a gente pensar como Deus pensa. Para a gente amar como Deus ama. Né? Para a gente gostar como Deus gosta. Né? Senhor Jesus. Então, essa é a questão. Né? Da gente buscar com o nosso entendimento. Não com o que alguém... revelações, né? Senhor Jesus, as revelações ficaram ainda para trás, vamos dizer assim, né? Que a revelação está aqui, né? Está contida aqui na Bíblia. Né? E aqui nós devemos ler, né? Ler e orar, né? Senhor Jesus. Né? Entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E aí a gente pode servir a Deus. Né? E aí a gente pode se entregar a Deus, junto com os irmãos. Né? Senhor Jesus. Entregar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E também podemos, né, não nos conformar com esse século e transformar nossa mente, né, naquilo que Deus quer, naquilo que Deus é. Pensar como Deus pensa, né? Senhor Jesus. Então é isso que nós temos que fazer. Né? Em Efésios, capítulo 4, versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então é isso que nós temos que fazer, nos renovar, estarmos novos, né? A Bíblia fala, né, que nós temos que ser o quê? A nova criatura. Hoje nós somos nova criatura. Então nós temos que nos renovar no espírito e diz o quê? Do vosso entendimento. Então é o que nós temos que entender. Nós temos que aprender, não é apenas algo assim de qualquer maneira, né? Mas temos que aprender, né? Temos que renovar a nossa mente. E isso, né, com nossa alma, com o nosso corpo e com o nosso espírito. No capítulo, no versículo 1, quando ele vem falar que a gente deve entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, ele vem falando justamente disso. Nosso corpo tem que servir a Deus. Né? E no versículo 2, nossa alma tem que servir a Deus. Quando ele diz para a gente não nos conformarmos com esse século, mas transformar a nossa mente. Né? E no versículo 11 do mesmo capítulo, versículo 11, ele diz assim, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então temos que servir a Deus com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor.